Olá, eu me chamo Vitória Daiane, sou interna de medicina pela Universidade Federal do Ceará. E hoje vou apresentar para vocês um relato de caso sobre meningite bacteriana por pneumococo complicando com hematoma subdural bilateral, que é de autoria minha, com Larissa Paulielli, Igor Mota, Camila Santos e a doutora pediatra Nayane Perrus. A gente tem como tópicos a introdução, o objetivo, o relato do caso, a discussão e a conclusão do caso. Quanto à introdução, a gente sabe que a meningite bacteriana ela é, por definição, um processo infeccioso que aflige leptomeninges e o espaço subaracnoide. A gente tem como principais agentes etiológicos meningococo, pneumococo e hemófilos. Há algumas especificidades, como pacientes mais idosos. A listéria entra nesses principais agentes etiológicos. Neonatos, o Streptococcus agalacti entra como um desses principais agentes etiológicos. Mas, de modo geral, o Streptococcus pneumoniae ele é uma causa comum de meningite em lactentes. Ele complica com convulsões, aumento de pressão intracraniana, isquemia, derrame subdural e abscesso subdural. A gente tem como objetivo nesse trabalho relatar o caso de um paciente pediátrico com meningite bacteriana por pneumococo e as suas complicações. E o caso é um paciente de 7 meses, previamente ígido, que apresenta um quadro de febre, vômito do abdominal e convulsão. Inicialmente tratada com midazolam, a convulsão resolvida, mas após iniciar novos episódios convulsivos, foi optado por iniciar a fenitoína. Diante do quadro exposto, a principal hipótese diagnóstica é de uma meningoencefalite. Foi optado por iniciar a antibiótico terapia empírica com ceftriaxona e associar com a ciclovir e realizada a punção licórica. Com a punção licórica, a gente obteve um resultado de um painel sindrômico compatível com Streptococcus pneumoniae. Foi optado por manter a ceftriaxona. E após 3 dias de tratamento, o paciente intercorreu apresentando rebaixamento de nível de consciência, hipossaturação, palidez e taquicardia, optado assim pela intubação e rapidamente encaminhado à UTI. Em UTI, o paciente intercorre novamente apresentando novas crises convulsivas. É optado, assim, por associar a antibiótico terapia à vancomicina e realizado uma TC de crânio que nos mostrou um insulto vascular isquêmico frontoparietal bilateral. O paciente permanece intubado por 8 dias e permanece em UTI por 11 dias. Evolui bem e recebe alta de UTI para a enfermaria. Em enfermaria, o paciente abre um quadro de pneumonia, apresentando taquidispneia, apresentando febre, e baseado numa cultura de aspirado traqueal realizado previamente, é optado assim por associar o meropenem à antibiótico terapia desse paciente. Cerca de 15 dias depois, já resolvido o quadro pulmonar, o paciente mantém-se com a sonolência excessiva. Durante a investigação do quadro, é optado por realizar uma ressonância de crânio que nos mostra um espessamento e realce dural difuso, com coleções extraxiais, com características subdurais nas convexidades hemisféricas, pouco maior à direita, determinando o efeito de massa na superfície cerebral subjacente. Haja vista a clínica e a neuroimagem, foi discutido o caso com cirurgia pediátrica, com neurocirurgião, e optado pela drenagem das coleções subdurais bilaterais, com a posição de derivação ventricular externa bilateral, drenando um conteúdo sanguinolento, né? Elas permanecem ali por cerca de 6 dias, quando opta-se por retirar essas DVS, o paciente evolui bem, com condição de alta cerca de 10 dias após a resolução do quadro, sem demais sequelas. A gente sabe que o derrame subdural ele se destaca por acometer cerca de 30% das crianças com meningite bacteriana aguda, e quando a gente fala de meningite por pneumococo, a gente está falando de cerca de 20% nesses casos, e tem manifestações muito específicas, como sonolência, de acordo com o nosso caso citado, pode apresentar-se por irritabilidade, vômitos, abalamento de fontanela, dentre outros sintomas, e é essa inespecificidade que dificulta o diagnóstico desse quadro. E embora seja uma condição autolimitada, que geralmente não está associada a sequelas, a gente precisa ter uma decisão mais assertiva quanto à necessidade de um procedimento cirúrgico ou de uma conduta conservadora.
Então, haja vista as taxas elevadas de incidência dessa complicação, é primordial que a gente conheça essas diferentes apresentações, mesmo que inespecíficas desses casos, permitindo, assim, um rápido diagnóstico e um tratamento eficaz, seja ele cirúrgico ou conservador, para a gente evitar demais sequelas. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.